Vamos aprender hoje sobre progressão aritmética, ou como chamamos também abreviadamente como PA. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior, com uma constante. É chamado de razão ou diferença comum da progressão aritmética. Então, vamos lá no exemplo, tá? Para entender melhor. O que é isso que ele está falando aqui de razão? Razão é sempre o valor que eu estou sempre somando ou subtraindo, poderia estar sendo decrescente. Essa PA que se apresenta aqui para mim, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ela é uma PA crescente, é uma PA finita, porque aqui não tem os 3 pontinhos, tá? Se eu tivesse 3 pontinhos aqui no final, ela seria, eu a chamaria de finita, no caso ela não tem, então ela é finita, né? Tudo bem? E o que seria essa razão? Se vocês observarem aqui, além dela de estar o valor crescente do menor para o maior, nós temos uma constante, que nós chamamos de constante chamada razão. Então, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 e assim por diante, tá? Além disso, nós observamos mais uma coisa, a questão dos termos, tá? Então, nesse caso, nós temos 6 termos nessa PA, né? Ó. E aí, cada termo nós chamamos A1, o primeiro termo, que é o 3. A2, o segundo termo, que é o 6. A3, o terceiro termo, que é o 9. A4, o quarto termo, que é o 12. A5, o quinto termo, que é o 15. E A6, o sexto termo, que é 18. E ela é finita, porque aqui eu não tenho os 3 pontinhos, como eu disse, ela não sai continuando, tá? Essa PA, ela também poderia ser desta maneira aqui. Eu vou colocar aqui em cima, na anotação, só para vocês entenderem. Por exemplo, 6, 4, 2, 0, menos 2, né? Então, ela poderia começar aqui do maior, indo para o menor, ou seja, ela ia ser decrescente nesse caso, infinita, tá? E aqui, ela estaria subtraindo. Então, é 6 menos 2, 4. Então, ou seja, aqui a minha razão é menos 2. Olha o sinal, tá, gente? A minha razão é menos 2 porque eu estou subtraindo de menos 2 em menos 2. Nesse caso aqui embaixo, a minha razão é 3, porque eu estou somando. E ela poderia ser constante também. O que é constante? Eu ter sempre o mesmo valor nessa PA, tá? Então, ela ia ser constante, ou seja, a soma dela ia ser com 0. A minha razão seria 0, tá? Só para vocês entenderem melhor a questão, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, o primeiro termo que eu tenho aqui é o que aparece primeiro na sequência, ou seja, o número 3. Minha razão nós já vimos, é o 3. Ela está indo de 3 em 3, por isso que eu chamo de razão, tá? É uma constante. Estou sempre somando, porque eu acabei de explicar ali em cima agora. Número de termos, nós acabamos de verificar. Então, nós temos 6 termos nessa PA. E outra coisa que nós temos já aqui é nosso último termo da PA. O último termo da PA é o A6, ou seja, o 18, porque é onde ela acaba, onde ela termina. Então, é que eu chamo de último termo, ou seja, número 18. Tudo bem? Então, é isso. Bom, outra coisa que vocês precisam saber é como achar por exemplo, eu quero saber o último termo da PA, mas eu tenho 50 termos nessa PA. Então, o que eu vou fazer para achar o 50º termo dessa PA? Porque eu comecei ela, mas eu não sei como ela termina. Então, aí existe o quê? Uma fórmula do termo geral, que é o que nós vamos utilizar para resolver os exercícios, aí as atividades que vocês terão que fazer, tudo bem? Então, aqui, ó, AN é igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes R. Aqui, o único valor para mim que é constante é esse menos 1.
Em todos os casos vai acontecer esse menos 1, professora. Eu tenho que deixar esse menos 1 na fórmula? Tenho, porque é fórmula. Então, tem que ser deixado. Eu não vou explicar aqui como a gente chega, porque senão a gente vai acabar estendendo demais essa videoaula, né? E eu quero ser mais objetiva para vocês fazerem os exercícios, ok? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos quem é o último termo, o AN. Quem é o primeiro termo, o A1. Quem é o número de termos, é o N. E quem é a razão, é o R, tá? Então, sabendo isso daqui, o que eu vou fazer? Vou achar os termos que eu já tenho, vou substituir, calcular e achar o que eu estiver pedindo. Eu posso estar pedindo o último termo, eu posso ter o último termo estar pedindo o primeiro, eu posso ter o número de termos, né? E estar querendo a razão. Eu posso ter a razão, querer o número de termos e assim por diante, tá? Logicamente, 3 deles eu tenho que ter para a gente poder resolver, né? Um deles que a gente tem que achar, tudo bem? Bom, então vamos lá. No exemplo, determinar o 15º termo da PA. 4, 7, 10, 13. Gente, presta bem atenção nisso. Quando ele se refere aqui, 15º termo, ele está se referindo ao meu A15, tá? Ou seja, que também eu posso chamá-lo de AN por ele ser o último termo. Peraí que eu pus uma perninha aqui a mais. Então, eu posso chamá-lo de AN por ele ser o último termo. Tudo bem? Então, é isso. Ótimo. Então, eu já sei o que eu quero. Eu quero o último termo dessa PA, mas eu dei todos os termos? Não. Eu sei que essa PA tem 15 termos, mas eu só tenho 4 aqui. Então, vamos lá. Se a gente observar aqui, ele está indo de quanto em quanto? De 3 em 3, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. É isso. Tá? Então, aqui eu já achei o quê? Eu já achei o primeiro termo, que é o 4, é o primeiro que aparece. Sempre o primeiro que aparece eu chamo de primeiro termo, mesmo que seja uma decrescente que está indo do maior para o menor. É o primeiro termo, tudo bem? Primeiro que aparece na PA, na sequência. Então, é o número 4. A razão nós acabamos de descobrir agora é o 3. Nós temos o número de termos. Por que eu tenho o número de termos? Porque ele falou que quer saber o 15º termo. Ou seja, ele já está afirmando para mim que eu vou ter 15 termos nessa PA. Então, tá aqui. N igual a 15. Então, o que está faltando para mim? O último termo. Eu não sei qual é o valor desse 15º termo, tá? Não foi passado para mim. Então, o que eu vou fazer? Formulazinha. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Beleza. A N eu não tenho, então eu vou repetir aqui. Quem eu tenho aqui? O primeiro termo. Primeiro termo, então, aqui, ó, estou substituindo por 4. Tudo bem? Depois eu tenho o número de termos, que ele já falou ali, 15. Menos 1, por isso que é importante esse menos 1 na fórmula, senão dá errado. Vezes a razão, que é igual a 3. O que eu faço primeiro dentro de uma expressão numérica? Eu vou calcular primeiro essa multiplicação que está fora do parênteses, o que está dentro, a soma, o que é. Sempre o parênteses primeiro, tá, gente? Então, é aqui que eu vou começar. 15 menos 1 é igual a 14. O restante eu vou abaixar, tá? O restante ainda não calculei, então eu abaixo. O que eu vou fazer agora? Segundo passo, eu vou estar somando ali 4 mais 14, tá certo isso? Não, não tá certo. Primeiro a multiplicação, então é 14 vezes 3 igual a 42. E agora é que eu vou somar o 4 mais o 42. Ou seja, meu último termo nessa PA é o 46. Beleza, gente? Ó, ou seja, a 15 igual a 46. O 15º termo igual a 46. Tudo bem? Eu espero que tenha entendido.